14 de novembro de 2013. Não tem pra ninguém. O Cruzeiro vence o Vitória e com 4 rodadas de antecedência conquista o tricampeonato brasileiro. Indignados com falta de posicionamento da CBF, Bom Senso mostra união e jogadores fazem protesto histórico no Brasil. Gols de Rogério Ceni e Ademilson garantem vitória do São Paulo diante do Flamengo em Itu. A empatite acabou. Corinthians vence o Coritiba e soma a 2ª vitória consecutiva no Brasileirão. Gilson Klein acerta os detalhes para o jogo que deve garantir título do Palmeiras na Série B. Tem também o último treino do Santos para o jogo de daqui a pouco contra o Bahia no Pacaembu. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Olá, boa noite. O Cruzeiro é tricampeão brasileiro. Belo Horizonte está pintada de azul nesta quinta-feira. Ontem, contra o Vitória, os jogadores da Raposa ficaram sabendo da confirmação do título ainda no intervalo da partida, já que o vice-líder Atlético Paranaense foi derrotado pelo Criciúma. Mesmo assim, os atletas do time celeste tiveram postura de campeões, jogaram para valer na etapa final e adicionaram mais uma vitória à histórica campanha. Confira. Apenas um pontinho separava o Cruzeiro do título, mas a equipe fez mais. Ontem, no Barradão, Everton Ribeiro deu passe para William fazer 1-0 Raposa. Já no segundo tempo, Dinei contou com a sorte e deixou tudo igual, 1-1. Mas a confirmação do Caneco tinha que vir com uma vitória. Júlio Batista saiu do banco para fazer o segundo do time de Minas. E Ricardo Goulart, de primeira, fechou a conta e garantiu o Brasileirão ao Cruzeiro. Festa em Salvador e também em Belo Horizonte. Mais de 10 mil pessoas tomaram as ruas da capital mineira para soltar o grito de campeão. O último título nacional da equipe foi em 2003, ano da Tríplice Coroa. E valia todo tipo de comemoração. Nem os táxis e os outros carros que passavam pelos torcedores escapavam da brincadeira. Isso sem falar nos ônibus que foram escalados por cruzeirenses. Já era madrugada, mas ninguém queria perder a festa que tomou toda a Praça 7. Muita comemoração também nas ruas no entorno. Milhares de pessoas nem ligaram para o trânsito. Um ensurdecedor buzinaço tomou conta de BH. Conquista mais do que merecida para uma equipe que conseguiu o objetivo com 4 rodadas de antecedência. Parabéns, Cruzeiro, tricampeão brasileiro. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, festa merecidíssima do Cruzeiro. O Cruzeiro parece que a gente tem um manual, principalmente nosso, boa noite Godoy, Michele, a gente tem um manual de como ser campeão. A gente sempre descreve aqui, tem que ter planejamento, contratar o melhor técnico, contratar os melhores jogadores, dar tempo para que esse trabalho seja exercido. E aí vem o Cruzeiro, contrata um técnico que fez um bom trabalho no Curitiba, mas não foi nada bem no Vasco da Gama. Ainda não figurava entre os melhores do futebol brasileiro. Monta um time para o Campeonato Brasileiro e um time com jogadores que não brilharam em outras equipes, foram até desprezados. O William chegou recentemente, Dagoberto, Borges, o Newton, enfim, vários jogadores que nunca se firmaram de fato. Exceção feita ao Dedé, que foi a grande estrela, digamos assim, dessa companhia. E aí, mesmo sem o tempo de preparo que a gente imagina como ideal, o time foi vencendo. E num campeonato que eu julgo o mais equilibrado do mundo, consegue confirmar um título faltando 4 rodadas para terminar. Quer dizer, então, isso é totalmente fora daquilo que a gente costuma pregar como um candidato ao título. Quem apontou o Cruzeiro antes do campeonato começar como favorito ao título? Eu não me lembro de ninguém. A gente falava do Fluminense,
porque foi campeão ano passado. A gente falava do Corinthians, que foi campeão do mundo. A gente falou do São Paulo, que foi campeão da Sul-Americana. A gente falou do Grêmio, que contratou um monte de jogadores bons, consagrados. Mas o Cruzeiro, quase ninguém falava. E tá aí, campeão brasileiro e, repito, com todos os méritos, com toda a justiça e de maneira surpreendente. Para a gente rever alguns conceitos ou, de repente, perceber que as nossas verdades não são tão verdadeiras assim, Godoy. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta. Olha, isso daí muda conceitos, mas acaba mostrando que, às vezes, para ser campeão de um determinado torneio, você não precisa ter excelentes jogadores, você precisa ter um grupo com regularidade, com ambiente. O que faltou para o Corinthians, ou não? O que faltou para o São Paulo, ou não? O que faltou para o Grêmio, ou não? Porque se você pega o time do Cruzeiro, quantos jogadores são selecionáveis ou foram selecionados pelo técnico da seleção brasileira? Nem o Fábio, que pega pra caramba, teve oportunidade. Esse rapaz aí, o Everton Ribeiro, se estivesse jogando lá no Chelsea, tinha sido convocado. E alguns jogadores que são considerados verdadeiros refugos. Não conseguiram jogar em lugar nenhum. E se deram bem no Cruzeiro. Então, a união do grupo, nós temos aí vários campeões brasileiros com técnicos considerados fracos ou que não conseguiram se firmar na carreira. E agora eu espero que o Marcelo Oliveira se firme na carreira. Mostrando, inclusive, para algumas equipes aí, lembrando algumas equipes que ele está sem contrato a partir do dia 31 de dezembro, hein? Pode ser que alguém consiga aí valorizá-lo ou tirá-lo do Cruzeiro. Mas parabéns ao Cruzeiro. Pecado mesmo é que parte ou alguns dos seus torcedores poderiam comemorar o título com a grandeza do Cruzeiro, com a grandeza da conquista e resolveram ser e exercer atitudes e atividades de bandidos. Inclusive, um rapaz jovem, um adolescente, morreu porque caiu de uma carroceria de caminhonete e bateu a cabeça. Aliás, é o que a gente vai falar agora. Vai falar agora sobre isso. Mostrar isso daí. Vocês não me avisaram? Não, já estão avisando agora. Mas é sempre... Você fez a introdução, de maneira... A introdução não dá certo, não. Não, foi muito bem feita. Parabéns, Godoy. Tá com medo de você falar alguma coisa? Não, estou sendo sincero. Bom, infelizmente, à noite lá em Belo Horizonte não teve só festa, um torcedor morreu em um acidente de trânsito enquanto comemorava o título do Cruzeiro. Em outro ponto da cidade, cruzeirenses e policiais militares entraram em confronto. Já era madrugada quando a polícia e torcedores do Cruzeiro começaram o confronto. Bombas de gás lacrimogênio eram lançadas consecutivamente contra a torcida. O som das bombas se misturava ao dos rojões, resultando em muita confusão nas ruas de BH. Em retaliação às atitudes da polícia, algumas motos foram incendiadas para a indignação do dono. Vim comemorar o título, na boa, não bebo, é moto de trabalho. Comentei com meu colega, vamos doar a sua moto que eles estão revoltados, é perigoso eles fazerem alguma coisa. Vira, vai, sem imaginar, fez o caminho. No meio da confusão, um torcedor foi atingido no rosto por um projétil de borracha. A situação do rapaz era, no mínimo, preocupante. A revolta com os policiais era enorme, como falou esse outro torcedor. Eu sou pai de família, eu tenho um neto. Eu pedi a eles para não fazer isso, eles jogaram a bomba em cima de mim, essa polícia ali, ó. Aqui as vagabundas ali, ó. Os minutos passavam e a polícia continuava a fechar o cerco. Várias prisões foram feitas, até aqueles que nem conseguiam se locomover com tanta facilidade. Outras pessoas, com medo da violência, procuraram abrigo em edifícios nos arredores. Mas os sustos ainda continuavam. Queria registrar aqui que tinha 10 mil cruzeirenses comemorando o título ali na Praça da Estação e chegou a polícia dispersando todo mundo com bomba de gás de efeito moral, bomba de gás lacrimogênio e que isso aqui não começou do nada não, isso aqui foi reação da indignação da população com o desserviço que a Polícia Militar de Minas Gerais prestou hoje. O saldo do confronto foram depredações a ônibus, saques a lojas e ao menos 13 detidos pela polícia.
Em outro local da capital, um garoto de 16 anos morreu enquanto comemorava ao cair da carroceria de uma caminhonete. Isso não é um privilégio brasileiro, infelizmente. Muitas comemorações ao redor do mundo, muitas vezes acabam em confusão essas comemorações. É triste, é lamentável, ainda mais porque deveria ser um dia de festa e você vê aí, parece que houve uma guerra. E o que aconteceu? O Cruzeiro foi campeão brasileiro, só isso. A impressão que eu tenho é que nada deu certo, Godoy. Está tudo errado, ou praticamente tudo. Eu não vejo o menor sentido nessa bagunça. Aliás, você foi interrompido por mim quando estava introduzindo o assunto. Então, dê continuidade ao seu raciocínio, por favor, Godoy. Queremos ouvir. Eu só iria terminar dizendo, você viu, que é moto aí do próprio torcedor do Cruzeiro. E o garoto que morreu lá, ele pode ter morrido feliz da vida, mas e a família dele que vai ficar agora? Será que valeu a pena, vale a pena perder a vida por causa de um título, por causa de um time de futebol? Agora, toda vez que a polícia aparece, pela falta de respeito, porque não se respeita mais a autoridade do policial, então toda vez que a polícia aparece, se está havendo um confronto, passa a ter dois. Passa a ter dois. Se existia um, com a presença da polícia, passa a ter dois. Quer dizer, a polícia hoje não consegue resolver. Ela cria mais uma confusão, justamente pela falta de respeito do cidadão para com o policial. Essa questão da repressão, a impressão que se tem é que a mentalidade ainda está nos tempos da ditadura militar. Obviamente que vândalo tem que ser preso, tem que ser levado ao distrito, tem que ser enquadrado. Mas há abusos e há exageros de todos os lados, por isso essa balbúrdia toda. Veja só o susto que toma ali a moça, que sequer devia estar comemorando qualquer coisa, que ela estava com uma bolsa, muito provavelmente estava voltando do trabalho de algum lugar. Algum preso lá, levar documento de algum indiciado. Bom, hoje pela manhã os campeões brasileiros desembarcaram na capital mineira e como não poderia ser diferente, uma massa azul acompanhou os cruzeirenses no desfile pelas ruas da cidade. A torcida do Cruzeiro chegou cedo ao aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, para receber o campeão brasileiro de 2013. No começo era um grupo pequeno, mas muito animado. Mas quando o time desembarcou em solo mineiro, milhares de torcedores já cercavam o ônibus que deveria levar a delegação cruzeirense a uma corporação do Corpo de Bombeiros, de onde seguiriam em carro aberto. E os principais responsáveis pela campanha vitoriosa tiveram os nomes gritados pela massa. Diante de tanto entusiasmo, alguns jogadores não tiveram dúvida. Subiram no teto do ônibus e puxaram os cantos da torcida. Devagar, o ônibus conseguiu chegar ao Corpo de Bombeiros, de onde o elenco cruzeirense seguiu em carro aberto pelas ruas da cidade. Pelo visto, a festa não tem hora para acabar em Belo Horizonte. Bom, além do título do Cruzeiro, a rodada foi histórica pelas manifestações dos jogadores antes do início das partidas. Atitude que deu força ao movimento Bom Senso FC, organizado pelos atletas e que pede mudanças da CBF na organização do futebol brasileiro. A pergunta que está no ar no site gazetesportiva.net de hoje é: os jogadores devem entrar em greve caso a CBF não atenda às solicitações do Bom Senso Futebol Clube? Não, futebol clube não, né? Bom Senso é futebol clube. Bom Senso futebol clube. Sim ou não? Acesse e vote. Resultado no final do programa de hoje. Celso Cardoso. A greve não é um objetivo, não está em pauta no primeiro momento, mas pode acontecer caso a CBF realmente resista ao que pedem os jogadores. E, sem dúvida alguma, para mim é um caminho, sim. A propósito, antes de o Godoy falar, queria manifestar o meu orgulho
de ver esses jogadores se mobilizando dessa maneira. Um manifesto começou ali com 75 jogadores, o Juan conversava com o Alex, o Paulo André interveio, e esse movimento foi crescendo, eles foram se falando por telefone, e você veja só, hoje é um movimento que tem mais de 1.000 adesões, e o jogador de futebol, ele sempre foi taxado de alienado, sempre foi taxado, especialmente no Brasil, pela falta de engajamento, pela falta de postura, pela politização. Aí você vê, eles estão aí fazendo uma manifestação. O que fizeram os jogadores do Flamengo e do São Paulo, a gente deve ter imagens também, foi ainda mais sensacional, porque estava programado eles fazerem 1 minuto de silêncio. O árbitro daria início à partida e todo mundo cruzaria os braços. Essa era a proposta do movimento, esse é o protesto dos jogadores, aliás, diga-se de passagem, legítimo, depois eu vou falar o que eles pedem tanto. E aí o senhor Alício Pena Júnior, segundo os jogadores do São Paulo e Flamengo, ameaçou os jogadores de distribuir um cartão amarelo para cada um, caso eles tivessem esse tipo de comportamento. E aí o que fizeram os jogadores de São Paulo e Flamengo, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho o empate? Eles começaram a tocar bola um para o outro por 1 minuto. Esqueceram do jogo, abriram mão do jogo. Isso é sinal de engajamento, de postura. Os jogadores são as grandes estrelas desse espetáculo, então eles devem ser ouvidos. O que eles pedem? Um calendário decente. Sabe, parar com essa história de jogar quarta, domingo, para que campeão? Aí as imagens de Itu. Veja só, o árbitro ameaçou que ia dar cartão amarelo, parece veja bobinho só. Com o árbitro, Godoy. Sensacional. Eu quero aqui bater palmas para os jogadores do São Paulo e do Flamengo por esse comportamento, por essa atitude. E lamentável a conduta do senhor Alício Pena Júnior, o Godoy pode falar melhor sobre isso, ameaçando os jogadores. Então eles fizeram uma coisa certinha, ó, ninguém nem aí com o jogo, mostrando que o futebol brasileiro é o caos do ponto de vista da organização. Vai sediar uma Copa do Mundo, mas não aprendeu absolutamente nada de como se organizar de maneira decente. 2014, o calendário é um lixo. É um lixo, e os jogadores se manifestaram. Eles querem um calendário decente, eles querem um fair play financeiro. Clube de futebol não pagou o jogador, tem que ser punido com perda de pontos e rebaixado. É assim que as coisas devem funcionar. Tem que parar com essa história de clube de futebol, tem apenas 3, 4 meses no ano de atividade. Eles têm que ter um ano inteiro de atividade. E isso requer inteligência para programar um calendário. Eu repito aqui, eu já disse tantas outras vezes, e é triste ver o futebol brasileiro dessa maneira. Eu gostaria de ter uma outra noção do futebol jogado aqui no país. O pensamento dos dirigentes de hoje do futebol brasileiro é anacrônico. Representa o que há de mais ultrapassado no mundo da bola. Godoy. Elsa, se o Alício teve esse comportamento, essa atitude, eu só tenho uma coisinha para dizer para você, Alício Pena Júnior, como você foi otário, se realmente você teve essa atitude. Otário com O deste tamanho, maior do que o O de Oscar. O São Paulo fez a alegria do torcedor que compareceu ao estádio Novelli Júnior em Itu. Com gols de Rogério Ceni e Ademilson, o tricolor venceu o Flamengo e chegou à 7ª colocação no Brasileirão. Acompanhe os melhores momentos com a narração de Fernando Solera. Pronto! Os atletas levam numa espécie de indiferença o apito para o início da partida. O Ganso jogou a bola para o lado do Flamengo, o Flamengo devolveu, o Rogério agora chuta para o campo adversário e ninguém se mexe. Todo mundo parado nos seus respectivos lugares. Embora a bola em movimento, eles encontraram a maneira de fazer o seu protesto sem que o árbitro possa reprimi-los, porque eles estão tocando a bola. Apenas os atletas, isso é inédito, minha gente, os atletas não saem da sua posição. Agora sim, agora consumado por alguns segundos o protesto dos jogadores de São Paulo e Flamengo, vai valendo o jogo agora sim, já tem com 1 minuto e 4 nessa altura. Que é isso? O jato d'água de repente e surpreendentemente irrompe aqui dos lados do gramado. Programaram mal essa história de molhar o gramado. Tudo aconteceu com a bola rolando.
é Itu, minha gente. Ademilson pegou, voltou, Reinaldo tentou levantar na área, a bola passou, o goleiro defendeu, largou. Quase que o Douglas abria a contagem. Quem sabe, lembrando os velhos tempos, hein, Rogério? Ele olha aqui, aquela clássica olhadinha pelo lado da barreira. Isso é para induzir o goleiro a que ele vá lançar a bola no canto esquerdo. Bateu Rogério! Passou 3 palmos e 3 dedos acima. O Luiz Antônio pega pela direita. Toca na meia-lua. Atenção, Hernani. E o tiro de Léo Moura vai muito longe. Ganso, Paulo Miranda, que bem que ele saiu, pode até chutar, levantou, saiu, tentou Luiz Fabiano, Ademilson, Fabiano outra vez, vai tomar a pênalti. Pênalti em Luiz Fabiano. Rogério, o árbitro apitou, partiu, 1, 2, 3, ao time inteiro do São Paulo que comemora com o Rogério. Aos 3 minutos e 40 segundo tempo, São Paulo 1, Flamengo 0. Ganso pegou, bonita a bola, o Ademilson, gol. Que passe do Ganso, 18 no segundo tempo, Ademilson 2-0. Vem Elias, pronto, acabou. Final em Itu, São Paulo 2, Flamengo 0. Os jogadores realmente estão de parabéns, porque compraram a ideia de que tinha que dar um pouquinho a mais, ou muito a mais, porque a gente estava devendo, né? A gente não tá claro, tá aliviado, não tá feliz, tá aliviado porque não é fácil esses 2 meses, o cara não dorme mesmo, só faz conta, e não pode um time desse tamanho tá brigando para não cair. Então tem que se fazer perguntas para ver por que aconteceu isso. O nosso time no jogo contra o Atlético realmente não teve condições. Hoje voltou a mostrar que quando o time descansa, recupera, tem chance para jogar pelo menos um futebol de pegada, né? Volto a repetir, a gente, por exemplo, nesse último jogo contra o Atlético, a gente não fez o correto de pôr o time que jogou na Colômbia, porque era um time totalmente despreparado fisicamente para enfrentar um time de correria como é o Atlético. Então houve um erro de nossa parte. A gente tem que abrir mão de alguma coisa, porque senão não dá para jogar nesse ritmo que a gente está jogando, não tem condições. Então vou atender. Oi? Você está ao vivo na coletiva aqui? Não, tchau não, fica aí, eles estão querendo que você fale um pouco aí. Tá tudo bem aí? Então tá bom, um beijo aí ao vivo aí. Tchau, um beijo. É a esposa? Porque vai ser quem, cara? Se não atendeu, Caio, né? Hoje, não só aqui em Itu, mas como no Brasil inteiro, houve um manifesto um pouco mais forte do Bom Senso FC. Você acha que a partir desses protestos, as mudanças vão acontecer, Muricy, ou ainda falta muita coisa para o pessoal lá de cima mudar? Eu acho que os jogadores estão cobertos de razão, porque o futebol brasileiro está muito ruim, né? E tem que se perguntar porque está muito ruim, porque é impossível apresentar um espetáculo melhor do jeito que esses caras fazem, do jeito que os jogadores são usados. Tem que ser desse jeito, com protesto mesmo, né? E a CBF tem que vir a público pôr no papel, porque senão não vai acontecer nada, não.
Ainda nesse tema, o Alício Pena Júnior chegou aqui no estádio e praticamente no discurso dele disse que iria punir os jogadores no caso se eles cruzassem os braços, porque nos jogos das 7h30 isso já tinha acontecido. Se você concorda que é pelo menos uma censura que vem por parte da arbitragem prejudicial ao movimento? Admiro muito o árbitro da partida, mas não concordo com esse tipo de repressão. Isso é coisa do passado, né? Eu acho que o movimento chama-se bom senso, né? E eu acho que ele teve o bom senso de não amarelar os jogadores depois que eles não pararam, ficaram com a bola em andamento. Mas mesmo se fosse da outra maneira, não ia estar satisfeito com o que ele ia fazer, dar o cartões para todo mundo, porque esse é um tipo de pressão que eu acho que não é necessária. Ainda bem que a esposa do Muricy ligou para ele num jogo que venceu, hein? Já pensou se liga lá no Paraná, depois daquele chocolate contra o Atlético? Pior, se ela ainda deu algum palpite tático. Nossa! Vai me lembrar o filme lá do Tropa de Elite. Né? Não se intrometa no meu comando. Interessante nesse episódio aí, que o São Paulo, quando ganha, é superação. Quando perde, está cansado. Mas o Muricy... Faz sentido. Faz sentido. Não, superou até o cansaço. Entendeu? O melhor esquema tático desse campeonato é a superação e o pior é o cansaço. Mas o São Paulo, com o Muricy, mostrou que aquilo que faltou e continua faltando para algumas equipes que eram consideradas favoritas, ambiente. Veja só o ambiente do São Paulo, que é um time ruim. O Muricy falou ali no começo da entrevista, um time grande como esse. O time não é grande, o time é uma baba. O clube é grande, mas o time é uma baba. Através do ambiente que o Muricy conseguiu fazer e do trabalho dele, porque se o time fosse bom e o ambiente bom, teria rendido com o Paulo Autuori, teria continuado. Aliás, estava bem com o Ney. Os números mostram que a equipe estava bem com o Ney. Tanto é que foi campeão da Sul-Americana. Né? Mas esse movimento do bom senso inteligentíssimo, e eu tenho que aqui, eu não posso deixar de dar esse alerta. O árbitro não pode fazer nada. Como que ele vai punir os 22 jogadores? Como que ele vai punir o goleiro que está lá e que só pode jogar? Expulsa todo mundo. Me perdoe o trocadilho, ele não é intencional, falta bom senso. Não, mas é muito burro o cara que chega com um discurso desse. É muito burro. Porque como que você vai mostrar o cartão amarelo pro cara que está lá esperando a bola chegar nele? Parece até que ele recebeu uma orientação, né? Mas quem deu orientação é burro e ele, com o árbitro, com a experiência que tem, é um baita de um otário, chega lá com um discurso desse. Foi um baita de um otário se ele tomou essa atitude e fez esse discurso. E depois do jogo ainda teve uma baixaria lá, que o Chicão falou que ele disse que o time do Flamengo era fraco e chupa Flamengo, tá perdendo pro São Paulo. E o Chicão falou que ele é um babaca apitando jogos. Pô, um árbitro não pode fazer isso. Não, eu acho que ele não fez isso, mas se fez, também está encerrando a carreira, deve estar com o saco cheio e vai tomar um ferro aí, viu? Você já falou alguma vez que o time era muito ruim e merecia cair? Não, já. Nossa, o cara vem reclamando de mim, vocês vêm reclamar de mim? Reclama desse jogador teu aí, que é uma baba, cara ruim pra caramba. Olha que centroavante desse errando no gol desse, goleiro tomando um frango desse, vocês querem reclamar da arbitragem, pô? Esse time é muito ruim. Isso ele não respondeu a enquete. E a enquete, Godoy? A enquete é o seguinte, ó. Os jogadores devem fazer greve? Devem fazer greve ou não? Tem uma urna lá na sorveteria do Marcão São Paulino, lá no Jardim Xangri-Lá, em Parada de Taipas, e outra lá na Rede Plus com o João. Vão lá e votem. Eu acho que não devem fazer greve. Devem tomar atitudes inteligentes para pressionar aqueles brucutus que comandam o futebol, porque o reflexo bom desse movimento tem que alcançar os pequenos, porque aí é a turma milionária, tem que alcançar os pequenos, aqueles que só têm contrato 3 meses no ano e só recebem 30 dias, precisa alcançar esse movimento aí, não só os milionários. A Fiel também é só alegria. A empatite acabou. O Corinthians venceu o Coritiba e depois de 3 meses conseguiu ganhar 2 jogos consecutivos no Brasileirão. Veja o gol. Depois de 23 rodadas, o Corinthians conseguiu emplacar 2 vitórias seguidas neste Brasileirão. O gol do volante Guilherme, aos 19 do segundo tempo, deixou o Timão com 48 pontos na 9ª colocação. Chance de cair não existe mais, então agora é momento de definição para o técnico Tite.
O que é melhor para o Corinthians? Nós ficarmos focados agora nesses jogos decisivos. Pô, é isso que eu estou atento, feliz por estar retomando uma caminhada de vitórias, não contente com a campanha toda, mas sabendo que houveram alguns problemas que eles foram, principalmente de lesão, muito marcantes, né? Mas isso daí é justificativa lá, não. A gente tem ainda jogos importantes, eu quero mobilizar, pensar, refletir para o jogo contra o Vasco no domingo. E tem um outro dado significativo. Eu não sei se ele pode ser G3, mas pode ser G6. Então não dá para dizer, não dá ainda, não dá. Tem que ir para dentro e tem que mobilizar cada jogo. Tite, tem alguma conversa sua programada com a direção, da direção com você, em relação a esse assunto, se a sua permanência ou não? Tem alguma coisa? Primeiro, existe hierarquia e é sempre o primeiro clube no escalão. Nós tínhamos primeiro voltado e é a direção que vai marcar, não tem... Comigo ninguém falou nada. Bom, a gente vê o Tite, que está de saída do Corinthians. Isso é assunto para daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. O fim de um ciclo é natural, mas a maneira como está ocorrendo esse processo é que não é muito legal. Mas isso é assunto para daqui a pouco. O Corinthians venceu, ainda sonha com a Libertadores. Vamos ver como vai ser. Faltam 4 jogos. Se vencer os 4, depois ver o que acontece lá na frente. 3 jogos completam esta noite a 14ª rodada do Brasileirão. Santos e Bahia jogam às 7h30 da noite no Pacaembu. Às 9 horas, o Atlético Mineiro recebe o Internacional no Independência e o desesperado Fluminense encara o Náutico no Maracanã. E foi no mesmo Maracanã que ontem a Portuguesa teve um gol mal anulado e acabou ficando no empate com o Botafogo em 0-0. Veja os gols das outras partidas. Depois de 629 minutos sem marcar um gol, o Grêmio conseguiu uma vitória sobre o Vasco ontem em Porto Alegre. Rodolfo, aos 6 minutos do segundo tempo, fez de cabeça. No Serra Dourada, o Goiás ganhou da Ponte Preta. Eduardo Sacha fez 1-0. E Ramon, 2 minutinhos depois, garantiu a vitória dos goianos. O Criciúma já está na 15ª colocação com a vitória de ontem sobre o Atlético Paranaense. Fábio Ferreira de cabeça fez 1-0. O Wellington Paulista de pênalti fez o segundo do Criciúma. E Paulo Baier fez este golaço, mas não foi suficiente. Criciúma 2, Atlético Paranaense 1. Paulo Baier, Quero saber que vitamina você está tomando, né? Tomara que a farmácia não erre na fórmula. Lá em Santa Catarina ele é hidro. Mas a Portuguesa foi esculhambada. Colônia Luz, olha só o gol do Valdomiro aí que daria a vitória contra o Botafogo. E o Thiago Camilo, assistente de Minas Gerais, marcou impedimento. Gol legítimo, legítimo. Já estão querendo salvar o Fluminense e o Vasco, hein? Portuguesada, vamos ficar esperta aí, já estão querendo salvar os cariocas aí. Gol legítimo, Thiago Camilo. Pô, outro mineiro aprontando na rodada, não chega o Alício Pena, pô? Pô, Godoy, você sabe que eu estou em dúvida até agora? Confio no que você está falando. Vai por mim, cara. Como que eu vou? Você acha que eu vou expor a minha credibilidade, o meu conhecimento, se eu tivesse errado? Eu acho que você estaria me xingando se eu fosse auxiliar também. Acho que eu teria eu mando você enfiar a bandeira na garganta. Não, na garganta. Vamos lá. Segue o jogo, vamos lá. Hora de falar da seleção brasileira que enfrenta Honduras sábado em Miami. O treino comandado pelo técnico Felipão marcou o retorno de um velho conhecido que voltou ao grupo depois de pouco mais de 2 anos. O primeiro coletivo da seleção brasileira em Miami aconteceu sob muita chuva. Pelo menos nessa atividade, o técnico Luiz Felipe Scolari montou um time diferente do que vinha atuando, com Victor no gol, Dante na zaga, Maxwell pela esquerda e William formando o ataque com Jô e Neymar. Mas o destaque ficou por conta de Robinho, que voltou ao grupo após 2 anos e meio. Acho que a experiência é importante para a seleção brasileira, né? Até porque eu já joguei 2 Copas do Mundo. Eu acho que isso é uma coisa boa, né? Que eu posso agregar coisas boas. Sobre chegar por último, tive um probleminha no passaporte, né? Tive que tirar o visto, acabei chegando depois, mas o importante é que eu tô aqui e tá tudo tranquilo. O que Felipão e toda a torcida brasileira esperam é que Robinho reedite a parceria vitoriosa com Neymar, que rendeu ao Santos os títulos Paulista e da Copa do Brasil de 2010. E o veterano não poupou elogios ao camisa 10 da seleção. Eu particularmente já esperava isso do Neymar, né? Até porque convivi com ele bastante tempo no Santos, né? Quando jogava
no Santos em 2010, até mesmo antes de ele jogar, já sabia do potencial do Neymar, né? Então acho que a felicidade é muito grande saber que ele continua jogando bem, continua crescendo no futebol. E, enfim, eu espero que ele possa chegar com esse mesmo nível que está jogando agora na Copa do Mundo, né? Será que vai dar certo, hein? Bom, as últimas vagas para a Copa do Mundo estão sendo definidas na repescagem. Ontem, México e Uruguai praticamente carimbaram passaporte ao golearem, respectivamente, a Nova Zelândia e a Jordânia no jogo de ida. Amanhã, as atenções do futebol mundial estarão voltadas para a repescagem europeia, com 4 jogos. Ucrânia e França, Grécia e Romênia, vou torcer para a Grécia, Islândia e Croácia, tanto faz, e o aguardado confronto entre Portugal, do craque bacana, Cristiano Ronaldo, e da Suécia, da estrela do PSG, Ibrahimovic. Um dos dois estará fora da Copa. Jogando no Estádio Azteca, os donos da casa receberam a Nova Zelândia no primeiro jogo da repescagem mundial e abriram o placar com Aguilar. Pouco depois, Jiménez aumentou a contagem. Na etapa final, Peralta fez o terceiro e o quarto gol dos mexicanos. Ainda houve tempo para Rafa Marques fazer o quinto gol do jogo e para James fazer o de honra dos neozelandeses. Final, México 5, Nova Zelândia 1. As duas seleções voltam a se enfrentar na próxima semana, dessa vez com mando de jogo no país maori. Pela repescagem europeia, o jogo de amanhã entre Portugal e Suécia está dividindo a atenção dos amantes do futebol. Quem estará na Copa? Cristiano Ronaldo ou Ibrahimovic? Não sou eu que estou falando de mim e do Ronaldo. É a mídia que está falando sobre isso. É um assunto que não me perturba. Faz parte do meu trabalho profissional e nós não decidimos quem vai falar sobre isso. É a mídia que constrói essa tensão em torno do jogo. Eu acho que é uma coisa boa para os torcedores. Assim eles podem ler algo. O atacante sueco lembrou que a vaga será decidida em 2 jogos. Eu acho que são 2 jogos importantes, mesmo se você jogar em casa ou fora. Temos que estar focados nas 2 partidas e não fazer só um jogo bom, mas sim 2 bons jogos, para aí ver o que acontece. Já a seleção de Portugal está com o time completo para encarar os suecos. O técnico Paulo Bento recebeu ontem na concentração lusitana os jogadores do Real Madrid, como Pepe e Cristiano Ronaldo. O volante Miguel Veloso era dúvida, já que chegou a treinar com uma proteção no joelho e está livre para ser escalado. Tênis, fazia tempo que um brasileiro não se destacava tanto no esporte como na temporada 2013. Nunca um tenista do país havia chegado tão longe nas duplas. Bruno Soares, tinha que ser Bruno, né? Conversou com o repórter Adriano Dolfi sobre o ano inesquecível. Ele é a grande sensação do tênis brasileiro. 31 anos, 25 torneios disputados no ano e 6 títulos ao lado do austríaco Alex Peia. Graças a esse desempenho, ele terminou o ano como número 3 do ranking individual de duplas, apenas atrás dos irmãos Bryan. 2013 foi um ano para ficar guardado. 16 semifinais, 6 títulos, 5 finais, tem que até lembrar, melhor ranking da história de um brasileiro, número 3. E segunda melhor dupla da temporada, atrás apenas dos irmãos Bryan. Então realmente um ano que eu consegui conquistar todos os meus objetivos, quase todos. Queria ter ganhado um Grand Slam também, mas bateu na trave. Mas sem dúvida nenhuma a melhor temporada que eu tive. Espero que 2014 seja ainda melhor. No ATP Finals em Londres, Bruno caiu na semifinal, mas a experiência ficará guardada. Não, foi fantástico. O torneio é o ápice do esporte, eu acho. Onde reúne os 8 melhores jogadores de simples, 8 melhores duplas. Então ali está
da elite do tênis. É um torneio fantástico. Quem vê, quem participa, quem assiste, vê que vai muito além do torneio de tênis. É um espetáculo. Eles fazem do esporte um show à parte. E poder fazer parte disso aí é uma honra para qualquer atleta. E poder levar a bandeira do nosso Brasil lá depois de tanto tempo, depois do Guga em 2001, foi uma sensação muito especial. O momento de Bruno Soares contrasta com o do tênis brasileiro, que não tem mais um representante entre os 100 melhores no ranking da ATP. E a equipe que vai disputar a Copa Davis terá um longo caminho para retornar à elite da competição. A Copa Davis é uma situação à parte, eu acho. A gente hoje depende muito da nossa simples. Apesar da gente ter uma dupla muito forte, a gente depende muito da simples. Infelizmente, a gente fez um grande confronto contra os Estados Unidos em fevereiro. Infelizmente, no final do ano, o Tomás não estava no seu melhor quando a gente jogou contra a Alemanha, o que acabou levando essa derrota. Mas o pessoal tem que entender também que a Copa Davis é uma competição extremamente difícil. É voltar esse trabalho, que está sendo muito bem feito, para ano que vem a gente passar pelo play-off novamente. E para o ano que vem, os planos já estão traçados. A gente vai começar a temporada em Doha, no Catar, o primeiro torneio, já preparando para o Australia Open, que é o primeiro Grand Slam. Então a gente joga ATP 250 de Doha, ATP 250 de Auckland, e aí já vai para o primeiro Grand Slam no Australia Open, e daí já começa a temporada. Todo mundo sabe aquela correria, não para mais. Celso Cardoso, que está colorido com essa camisa cor-de-rosa, muito bonito. E eu quero mandar um beijão para o senhor Ronildo Borges de Souza. Seu Ronildo, recebi sua cartinha. Ele fez 65 anos dia 11/11, que foi segunda-feira, mas eu vi sua cartinha só hoje. Então, seu Ronildo Borges de Souza, lá que mora no Jardim Veloso, em Osasco. Um beijo para o senhor, muita saúde e felicidade. Muito obrigada pelo carinho e pela cartinha. Atenção, torcida santista, daqui a pouco, 7h30 tem Santos e Bahia no Pacaembu. Confira como foi o último treino do Peixe, que não joga a toalha, promete vencer o jogo e continuar sonhando com uma vaga no G4. Que lua! Nos dois sentidos da expressão, literal e figurado. Debaixo de um fortíssimo calor e com esse belo cenário ontem na Baixada Santista, jogadores do Peixe encararam um disputado recreativo, com direito a muita pressão para cima do juiz. Coitado do preparador de goleiros, o Sebastião. Como sofreu com os cornetas, hein, meu filho? É muita pressão em cima do juiz, aí é complicado. Ele acaba, às vezes, ficando indeciso, porque não dá para ver se a bola saiu, se a bola não saiu, só tem um juiz para olhar tudo, é complicado. Perdeu, Thiago. Vitória do time azul, 7-6. Atividade que encerrou a preparação do Santos para a partida de hoje à noite em São Paulo, no Pacaembu, 19h30, diante do Bahia. Thiago Ribeiro é uma das novidades. Ficou de fora nas últimas 3 rodadas por causa de uma lesão muscular na coxa e será titular logo mais na vaga do William José, que torceu o tornozelo. G4, Libertadores, esperança existe. Matematicamente, a gente ainda tem chances de chegar, quem sabe, a uma Libertadores. Mas, como eu disse antes, temos que vencer os jogos, né? E a gente não vai vencer todos os jogos que faltam de uma vez, né? É 1 a 1. Então, a gente tem que ir passo a passo. Outro que retorna de contusão é o lateral direito Cicinho, no lugar do Bruno Pérez. Provável Peixe, com Aranha no gol, Cicinho, Dracena, Gustavo Henrique e Emerson, já que o Mena está com a seleção chilena, Arouca, Alisson, Cícero, Montilho, Thiago e Giovânio. Escalação que deve ser confirmada pelo professor Claudinei Oliveira, que assim como Tite no Corinthians e Kleina no Palmeiras, tem futuro indefinido no Santos. Não foi passado nada para ninguém. E o nosso treinador é o Claudinei. É o treinador que está com a gente, né? Que vem fazendo, na minha opinião, um bom trabalho e deixar nas mãos da diretoria, né? É o ciclo da vida. Lua que nasce, sol que se põe e mais um treinador de time grande de São Paulo que ainda não sabe aonde vai parar. Voltamos a falar do São Paulo, que se reapresentou esta tarde e já começa a se preparar para o jogo contra o Fluminense domingo no Maracanã. Do CCT da Barra Funda, Alexandre Silvestre tem as informações do tricolor, que terá muitas mudanças. Mudança radical, Michele.
no meu corte de cabelo e no time do São Paulo, que será praticamente reserva domingo no Maracanã contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Muricy Ramalho, que já não tem muitos fios de cabelo assim, vem perdendo esses cabelos ao longo da carreira no futebol, já tinha dado a letra depois da vitória sobre o Flamengo de que pouparia muita gente em relação ao jogo de quarta para domingo pelo Campeonato Nacional. A exceção pode ser o goleiro Rogério Ceni, que se jogar contra o Flu irá completar, atenção, 1.116 partidas pelo São Paulo, igualando-se ao Pelé dos Santos como os dois jogadores que mais vezes defenderam um só clube no futebol brasileiro. O planejamento do Muricy fica um pouquinho prejudicado porque o Luiz Fabiano, que seria de novo titular, assim como diante do Flamengo, seria repetida a dose contra o Fluminense para dar ritmo de jogo ao Luiz Fabiano, que não vem em boa fase. O Luiz tomou o terceiro cartão amarelo, irá cumprir a suspensão automática. São Paulo briga por Libertadores em duas frentes, G4 do Campeonato Brasileiro, distante do tricolor nesse momento em relação à tabela, 7 pontos, e o caminho mais curto, ser de novo campeão da Copa Sul-Americana. Dia 20 tem a primeira semifinal da Sul-Americana contra a Ponte Preta no estádio do Morumbi. E para 2014, um reforço à vista, o lateral direito de 30 anos da Portuguesa, Luiz Ricardo, irá assinar contrato com o tricolor por 3 temporadas. No Palmeiras, a cabeça já está em 2014. Agora tudo indica que Gilson Kleina é o plano A da diretoria. E o Felipe Esboril acompanhou a tarde do Verdão. Uma verdadeira campanha dos jogadores e dos torcedores parece finalmente ter dado certo. Agora Gilson Kleina é prioridade para 2014, mesmo sendo a segunda opção, já que a diretoria confirmou que o argentino Marcelo Bielsa foi procurado e não entraram em um acordo. Você se sentiu preterido? Não, nem senti preterido não. Tenho que cumprir meu papel, cumprir meu contrato para fazer realmente aquela missão que foi nos dada. Por aqui esse assunto é tratado a portas fechadas, sem a presença do elenco. Mas ninguém esconde que o atual treinador é o preferido para 2014. Tem o nosso apoio quanto ao professor, Gilson, tem o nosso respeito, tem comando no nosso grupo, todo mundo respeita, ele tem um comando. Agora que virou prioridade, essa situação deve ser resolvida nos próximos dias. Até porque algumas reuniões já estão agendadas entre a diretoria do Verdão e o próprio Gilson Kleina. Neste sábado, o Palmeiras entra em campo diante do Boa Esporte, no Pacaembu, precisando de apenas um ponto para confirmar o título da Série B. Sem Henrique, suspenso, e com o retorno de Leandro. Quem sabe a conquista desse título no final de semana possa ajudar na permanência de Kleina, que por diversas vezes já disse, quer ficar. Os jogadores do Corinthians reapresentaram nesta tarde. Domingo tem jogo contra o Vasco no Pacaembu, mas o assunto mais comentado desta tarde foi a situação do técnico Tite no comando do Timão. Reportagem, Luiz Henrique Guriel. Muito bem, vamos falar do Corinthians e o assunto do dia, saída do técnico Tite. Há pouco ele passou por nós aqui e não quis dar entrevista, sente só. A história é muito grande para a gente esperar até amanhã, entendeu? A manifestação eu não posso, cara, eu não posso falar para vocês porque existe uma hierarquia, cara, eu sei que vocês vão entender, vocês estão entendendo, deixa essa... Pensei que era uma entrevista. Não, ele não vai falar. Bom, fica tudo para amanhã. Nenhum diretor do Corinthians veio a público para explicar essa situação que já dá como certo também nos bastidores o Mano Menezes como treinador para o ano que vem. Sentiu um Tite bem tranquilo com as palavras, bem comedido. Mas está conosco aqui o Diego Macedo. É só bater o olhinho nele que vai falar, mas parece o outro. Você é sobrinho do outro, né? Com certeza, sobrinho do Macedo. Mas você tranca a chave dentro do carro e passa a mão em Santa Cruz e na Serra pela altitude ou não? Não, isso não. Mas você está jogando uma bola que toda partida praticamente você tem entrado, feito teu papel. O que você sente desse momento do Corinthians? E como é que é trabalhar com um treinador que todo mundo fala que o ano que vem não vai ser mais treinador e que vem o Mano Menezes? Eu soube trabalhar entrando em todos os jogos, eu estou muito feliz pela confiança do Tite estar me dando. Estou atuando muito bem, espero continuar assim. Mas sobre a saída dele, isso eu não tenho notícia nenhuma, isso quem tem que ver a diretoria. Se ficar vai ser bom pra gente aí também, que eu gosto muito dele, do trabalho dele. Espero que ele possa ficar aí. Ele usou um termo, por uma questão de hierarquia no momento eu não posso me pronunciar. Dá indício realmente que vem uma coisa forte para falar. Mas os jogadores preferem então o silêncio, é isso? Com certeza, eu acho que quem tem que resolver isso é a diretoria aí e deixa isso para a diretoria resolver. Tá certo, quem corta o seu cabelo?
Quem corta meu cabelo é um Godoy de Americana. Tá certo. Godoy. Lá também tem Godoy que faz essas coisas lindas aí. Então esse é o movimento do Corinthians. Amanhã cedo, treino aqui no Centro de Treinamento Joaquim Grava e quem sabe alguém da direção para dar uma posição mais clara a respeito da permanência ou não do técnico Tite. As próximas horas deverão ser esclarecedoras no mínimo. Mas já demitiram o Tite tantas vezes, já contrataram os treinadores tantas vezes, que é bom sempre esperar. Corinthians é sempre diferente. Imagens José da Silva, Ricardo Baldini, Luiz Henrique Gurian, Corinthians, para a TV Gazeta. Esse corte aí é corte de barbeiro, não é corte de cabeleireiro, não. Isso é de barbeiro. O Godoy lá de Americana é bom também. Vou mandar o Éder Luiz lá com aquela cabecinha pro Godoy dar um trato lá e pro João Domingos, que é meu parceiro de metrô. Agora, as palavras do Tite comprovam que nos bastidores todos dão como certo. Mano Menezes, apalavrado com o Corinthians, para ser o técnico em 2014 e o Tite de saída fica, obviamente, até o final do ano. Faltam 4 rodadas, o Corinthians ainda tem planos de ganhar os 4 jogos e quem sabe assim chegar à Libertadores da América. É o final de um ciclo, mas lamento que o ciclo termine desta forma. O Corinthians, pelo que consta, praticamente comunicou o Tite de que tem um ano como projeto para 2014. O Tite é um dos técnicos mais vencedores da história do clube. Ele, sob o comando dele, o Corinthians ganhou os títulos mais importantes de sua história. Libertadores e Mundial no mesmo ano. O Corinthians já havia conquistado o Mundial, mas jamais tinha conquistado uma Libertadores. Foi campeão brasileiro, foi campeão paulista. Quer dizer, tudo isso sob o comando do Tite. Então foi uma passagem vitoriosa e o Tite vai ser feliz onde quer que ele venha trabalhar porque ele demonstrou muita competência. Gosta do Mano, Celso? Gosto do trabalho do Mano. Pro lugar do Tite? Mas o Tite para mim deveria continuar, é o meu pensamento. Não, está prevalecendo, como diz o Roberto Carlos lá do Grupo Faria, está prevalecendo a vontade do presidente Gobi, contra todos da diretoria. Que seja feliz o Mano. Mas para mim, o Tite é mais técnico. Também os torcedores também não gostaram disso não. Veja o meu blog Bela Jogada. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Os jogadores devem entrar em greve caso a CBF não atenda às solicitações do Bom Senso Futebol Clube? Sim, 86% dos votos. Bom feriado para você, mas amanhã estaremos ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, tá? Beijo, tchau. É isso aí. O povo está com o movimento Bom Senso. Mais uma vez, parabéns aos jogadores pela atitude. Nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau, parabéns, um abraço para o pessoal do Imetro. Até domingo. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo. Gazeta Esportiva.